Olá, sou Liliane Aguiar, educadora executiva, e hoje eu venho trazer um assunto que assusta muito o líder e que eu tenho certeza que você foge desse assunto também. Sabe qual é ele? Já imaginou na sua cabeça aí qual é? Vou te contar qual. Feedback. Chegou a dar um frio na barriga aí, né? Tenho certeza, porque a gente, humanos que somos, nós temos o hábito de querer evitar conflito. E infelizmente temos enraizado na nossa cabeça que feedback é conflito. E a gente vai quebrar esse mito nesse aprendizado de hoje. Você tá com um problema aí. Os resultados não chegam, ou quando estão chegando sem qualidade, estão chegando de qualquer jeito. As pessoas estão fazendo o serviço só por fazer. Você tá vendo que as pessoas estão assim, tristes, pra baixo. Às vezes nem querendo fazer direito o trabalho. E aí você pensa, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Faz uma análise, faz uma reflexão. O quanto você está educando os colaboradores do seu time. O quanto você está educando as pessoas que estão contigo. Sabe por que eu falo educando? Porque o feedback, ele precisa ser educativo. Fala-se de feedback construtivo, só o termo feedback. Às vezes até usam algumas nomenclaturas aí que deixam o nome mais feio, né? Que eu não vou dizer aqui qual é. Mas eu gosto do termo feedback educativo, que é onde você faz um retorno para o colaborador de ações onde ele precisa evoluir. E aí a gente vai ver algumas técnicas de fazer esse retorno de modo que você não gere conflito, que você não dê esse frio na barriga aí quando falar de feedback, e você vai resolver problemas como alta rotatividade, baixo desempenho das pessoas, absenteísmo, aquela pessoa que falta muito. Se você usar da forma certa as técnicas de feedback que eu vou te apresentar aqui, com certeza você vai ter reversão de muitos desses cenários na sua organização. Continuando sobre o feedback, você não aguenta mais contratar a gente, né? Você não está aguentando mais fazer reposição de pessoal. Os talentos que estão contigo na empresa estão extremamente inseguros. Todo mundo que passa perto aí da sala que você fica com seu time, do local que você está com seu time, percebe que existe uma frieza, um distanciamento, uma impessoalidade entre você e a equipe. E para completar, você como líder ainda pensa assim: são as pessoas que não se aproximam de mim, são as pessoas que não falam comigo. Porque quando eu chamo as pessoas para conversar, já vem com um caminhão de pedras na mão e não me ouve. Então sai do vitimismo, sai desse pensamento de que são as pessoas que não colaboram, porque eu já tive ele, tá? É muito fácil falar que é as pessoas que não se aproximam de mim enquanto líder. Mas o que eu tô fazendo para me aproximar das pessoas? E aí o que acontece? Se você tem esse distanciamento do seu time, quando você tem que fazer um feedback, realmente você vai ficar com esse sentimento de conflito. Mas eu tenho que chamar atenção, eu tenho que falar que o cara tá errando. Você vai ter técnicas aqui onde você vai apontar os pontos de melhoria para esse talento que você tem no seu time, sem você ter que ficar apontando o dedo, colocando o dedo na ferida. Até porque o feedback ele tem que ser muito pontual e muito assertivo. Você é o tipo de líder que está cobrando comportamento? Porque se você está com esse pensamento de vítima, você está cobrando comportamento. As pessoas não falam comigo. É você que tem que falar com as pessoas. É você que é o líder. Então, no feedback, eu vou cobrar, não é o comportamento da forma de agir da pessoa. Eu vou cobrar algo que ela está executando de uma forma que quebre normas e procedimentos da empresa. Isso é o feedback. Eu dou um retorno. Falo, olha, cara, não tá legal. Você tá quebrando algumas normas aqui, alguns procedimentos, e nós temos que corrigir isso. E aí, com as técnicas que eu vou te passar, você vai fazer isso assim, de uma forma simples, objetiva, rápido, que não vai tomar muito o seu tempo e nem o tempo do seu colaborador. E que técnica é essa? Tem palavras-chave importantes para você. Primeira coisa que você precisa para fazer um feedback assertivo: você precisa se preparar. Não adianta pensar qualquer coisa na sua cabeça e sair falando, não. Prepara, pega seu notebook, ou que seja o celular, um tablet, ou que seja a mão mesmo, e prepare o texto que você vai falar com o colaborador. Por quê? Quando você elabora o texto, você inclusive vai evitar que hajam distrações durante o bate-papo que você tiver com ele. É comum perder o foco, né? Você chama a pessoa para dar um feedback para ela, e aí, nossa, como é que foi o fim de semana? Ou como está a sua programação para o fim de semana? Como está a família? Quando você vê, você já se perdeu no quebra-gelo
e perdeu totalmente o foco do que você ia falar. Então, por isso que é importante você preparar, escrever mesmo quais são os pontos que você tem que deixar claro ali. Uma vez escrito esses pontos, é bom você documentar isso. Se você trabalha numa organização que tem uma ferramenta, onde cada reunião que você faz com o colaborador, cada feedback que você faz com ele, você joga isso na ferramenta, ótimo, use a ferramenta a seu favor. Agora, se a organização não tem, uma planilha de Excel te ajuda a fazer isso. Você pode pegar uma planilha de Excel. Eu usava muito planilha de Excel quando eu não tinha acesso a um programa de controle mesmo. O que eu colocava lá? Qual o assunto? Qual o tema que nós abordamos? Qual a data? E qual foi o compromisso que o colaborador assumiu comigo? Até para que quando eu voltasse a dar outros feedbacks para ele, eu ter aquela sequência cronológica de tudo que nós já viemos conversando ao longo do tempo. Então, se prepare, mantenha tudo registrado. E aí você tem que responder 3 perguntas simples para fazer o feedback. Qual é o empenho que a organização espera do colaborador? Qual é o desempenho atual que ele está tendo? E qual compromisso de melhoria e evolução ele vai assumir com a organização? Então, são essas 3. Anotou? Qual o empenho desejado? Qual o empenho atual do colaborador? E qual o compromisso ele assume com você? Para responder essas 3 perguntas, você precisa trazer um feedback descritivo, específico, racional, rápido e ter validação. Você tá confuso com toda a ordem que eu passei aí de como precisa ser o feedback, né? Mas calma lá, que eu vou trazer um exemplo para ficar bem claro para você como que você vai aplicar todas essas técnicas que eu trouxe para você do feedback. Você tem um colaborador que está aí na sua empresa, que está te entregando ou um projeto, ou um relatório atrasado, ou você tem tarefas que são de entregas diárias e só está chegando no outro dia pela manhã, não está chegando na hora que precisa, no momento que precisa. E você precisa ir lá, trocar uma ideia com fulano. Você já sabe que ele está tendo distrações. Você já percebeu que ele está ficando muito tempo no celular, sendo que o celular não é objeto de trabalho dele. Você está percebendo, quando você passa perto da mesa dele, você está vendo muito ele acessando rede social e perdendo realmente ali o foco e a concentração naquela tarefa, naquele relatório, naquele projeto que ele precisa te entregar. Então você já tem isso claro. Mas o feedback, como eu disse, um feedback educativo, você vai dar um retorno para o colaborador, mas sem acusação, lembra? Então você vai chamar esse colaborador para uma conversa. Já tendo se preparado, deixando um texto ali todo certinho para você não perder o foco também do feedback. Vou usar o exemplo seguinte, eu vou pegar um relatório que todos os dias à tarde ele precisa te entregar, mas você está recebendo só pela manhã, ok? Para a gente seguir numa linha de raciocínio único. Então você vai chamar ele e vai dizer: fulano, todos os dias eu chego de manhã e procuro o relatório no meu e-mail e ele ainda não está. Quando você chega que você me passa o relatório. Então nós precisamos entender o que está acontecendo no decorrer do dia que o relatório não está sendo enviado no final da tarde. Você se lembra que nós combinamos que todos os dias, fechou todas as nossas atividades, você precisa gerar o relatório e disparar no meu e-mail? Então vamos lá, vamos entender o que está acontecendo no seu dia. E aí você começa a seguir um discurso com ele. Ele vai falar várias coisas. E o seu papel enquanto líder que está dando feedback é começar a fazer perguntas. Então você vai dizer, olha, quando você está indo lá na Copa buscar um café, será que você não está demorando muito lá na Copa? Começa a observar, começa a prestar atenção no horário que você está saindo da sala para buscar o café, que horário que você está voltando. Talvez isso pode estar contribuindo para que você não entregue o relatório no horário. Ou você pode dizer também assim, dá uma conferida, como é que está o tempo de uso do seu celular, monitora, você mesmo consegue monitorar, vai nas configurações do seu celular, acha lá quanto tempo você está ficando em cada aplicativo e começa a observar e tomar nota se esses pequenos tempos não é o que está fazendo com que você não entregue o relatório no final do dia. E se for algum outro motivo que eu ainda não percebi, alguma ferramenta que você esteja precisando, ou se for a forma de gerar o relatório que está sendo difícil, você tem que esperar todo mundo terminar as atividades para depois você gerar o relatório, eu quero que você me diga também para nós repensarmos como nós vamos fazer para que esse relatório esteja no meu e-mail
todo dia no final da tarde. Então, olha só, viu que a conversa foi específica, descritiva, racional, você se baseou nos fatos e não na emoção ou na percepção, que é muito importante no feedback, e rápido. Você percebeu na primeira semana ali o negócio já não está funcionando, o feedback tem que ser o mais pontual possível. Feito isso, né, vocês já discutiram ali e chegaram em alguns pontos em comum. Você precisa fechar essa conversa do feedback fazendo uma validação, se a pessoa realmente entendeu. Como que você valida? Cobrando qual o compromisso dela. Então você vai dizer, fulano, baseado em tudo que nós conversamos, qual o compromisso você assume? De que forma eu posso contar com você para que a gente não tenha mais atraso no relatório? E aí, baseado no que a pessoa for te falando, você já vai conseguir captar e entender se a pessoa viu que o problema é porque ela está se distraindo no café e usando muito o celular. Se você chegar nesse ponto de validação, a pessoa ainda não tiver entendido, aí você precisa ser mais claro. Dizer, olha, eu percebi em tal momento que você está ficando boa parte da manhã lá no café, quando você chega para sua mesa, você usa bastante o celular, depois que você vai executar suas tarefas, mas isso você vai fazer só se nesse momento da validação, o fulano ainda não tiver claro para ele quais são os pontos que estão impactando na produtividade dele. Espero que você tenha entendido o exemplo. Espero que você consiga praticar as técnicas de feedback. E não se esqueça, hein? Feedback educativo é só individual. Jamais durante a sua liderança faça um feedback educativo na frente das outras pessoas. Afinal, ninguém gosta de ser chamado a atenção em público, né? Foi um prazer estar aqui.